Olá pessoal, muito bem-vindo à nossa aula de hoje, que vai tratar sobre uma revisão de matemática básica, tratando dessas 5 questões sobre inequações. Aqui eu tenho várias modalidades de inequações e cada um deles tem uma característica particular e nós vamos tratar individualmente cada uma delas. Então fique comigo até o final dessa aula para revisar e entender todas as modalidades sobre inequações. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática e física, engenheiro civil e pedagogo, trabalhando na educação aqui no Japão e fazendo também vídeos para atender alunos de todas as partes do mundo, principalmente os de língua portuguesa. E essa questão particularmente me foi enviada aí por alunos do Brasil que estão fazendo aí uma revisão geral sobre matemática básica. Bem, eu convido também a todos que acharem essa aula relevante, não apenas para você, mas também aos colegas. Inscrevam-se nesse canal, prestigiem, porque ela trata exclusivamente sobre educação. Deixe dado seu like a todos os vídeos que vocês gostarem e também já deixe ativado o sininho para estar recebendo semanalmente novas aulas com novos conteúdos. Vamos então para a nossa aula de hoje. Bem, vamos então agora dar início aqui aos exercícios, começando aqui pela questão A. Essa questão A, ela é bastante típica no ensino médio e vamos resolvê-la de duas maneiras. O primeiro método, vou escrever aqui, é o seguinte: você vai pegar essa equação aqui e vamos montá-la em forma de sistema. Então, eu vou copiar aqui para que vocês possam entender melhor. Bom, pessoal, prestem bastante atenção nessa montagem. Olha só, vou copiar primeiramente essa inequação aqui, ó. Tá? Muita gente ainda confunde, gente. Para vocês não confundirem, vamos pensar sempre assim, ó. Quando você tem esse sinal aqui, a ponta que ela é menor, né? Menor do que essa boca aqui. Então, a parte menor sempre vai ficar virada para o lado menor. Como ele está falando que essa equaçãozinha aqui é menor ou igual a 17, você copia do jeito que está aqui. Agora, se você quiser ler também da direita para a esquerda, você pode ler assim, ó, 17 é maior ou igual a 5 menos 3x. Tá? Então, você tem duas maneiras de você interpretar isso aqui. E aqui, muito cuidado agora para copiar essa parte aqui, ó. Você vai copiar o mesmo 5 menos 3x. Agora, daqui da direita para a esquerda, ó. Você viu que a boca maior está virada para essa equação aqui. Então, você mantém esse sentido aqui do sinal de desigualdade, tá? Então, 5 menos 3x é maior do que menos 4. Entenderam? Então, essa parte aqui é a parte mais delicada aqui para montar esse sistema. Bom, uma vez feito isso, agora é só você trabalhar individualmente cada uma dessas inequações aqui. Então, vou chamar de 1 e 2 romano e vamos trabalhar então primeiramente com 1. Bom, eu costumo sempre deixar aqui as incógnitas do lado esquerdo. Então, vamos deixar aqui, ó, menos 3x menor ou igual a 17. E cadê o 5? O 5 estava aqui, passei para cá, vai ficar menos 5. Bom, então isso aqui vai ficar menos 3x menor ou igual a 12. Agora, muito cuidado aqui, quando você vê que o x vai ficar negativo, para você resolver, é mais cômodo trabalhar com sinal positivo. Então, para deixá-lo positivo, tem que multiplicar todos os membros por menos 1. Só que tem que ser tanto aqui, então vai ficar 3x positivo, 12 vezes menos 1 vai dar menos 12. E o sinal? Muito cuidado agora. O sinal, você tem que inverter esse sinal cada vez que você multiplica por um número negativo. Por quê? Olha só por quê. Vou dar um exemplo aqui para que você entenda essa inversão de sinais, tá? Por exemplo, se você escrever que, ó, menos 5, ele é menor do que 10, concorda? Agora, imagina se eu multiplicar todo mundo por menos 1, o que vai acontecer? O menos 5 vira 5 positivo e o 10 fica 10 negativo. Ora, quem que é maior aqui? 5 ou menos 10? É claro que é o 5. Então, você inverte o sinal. Então, toda vez que você multiplicar numa inequação por um sinal negativo, você tem que inverter o sinal. O mesmo, claro, não ocorre numa equação. Numa equação, você multiplica todo mundo, fica todo mundo igual, ok? Muito bem, então agora sim eu posso passar o 3 que está multiplicando para o outro lado. Então vai ficar x maior ou igual a menos 12 dividido por 3 vai dar menos 4. Então eu já tenho uma informação aqui.
a outra informação. Vamos pegar agora a segunda equação. A segunda equação eu copio do jeito que está aqui. Observe que aqui eu não tenho sinal de igualdade. Aqui eu tenho sinal de igualdade e aqui eu não tenho, tá? Isso vai fazer muita diferença. Então vamos lá. Então eu vou passar o 5 para lá, vai ficar menos 3x maior do que menos 4. O 5 vai passar para cá, vai ficar menos 5. Menos 5 menos 4 dá menos 9. Pessoal, não é multiplicação. Muita gente fala, ah, professor, mas menos com menos dá mais. E quem disse que isso aqui é multiplicação? Não é. Eu simplesmente passei menos 5 para cá, então ficou menos 4 menos 5. Então ficou menos 9. Ambos estão negativos, então eu vou multiplicar ambos por menos 1. E vai ficar 3x. Inverte o sinal agora, vai ficar menor que 9. O 3 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar x menor do que 9 dividido por 3, vai dar 3. Segunda informação importante. Bom, como é que eu vou responder essa pergunta? Então talvez a parte mais importante do exercício é agora, tá? Bem, então você vai fazer o seguinte. Com essas duas respostas, você vai montar um pequeno gráfico onde você vai colocar aqui os pontos que estão em jogo aqui. O 0 sempre é bom você colocar para servir como referência, tá? O menos 4 estaria por aqui, assim, mais ou menos. E o 3 também que está na jogada, tá aqui. Então, todas as respostas envolvidas você marca aqui, nesse eixo aqui. Muito bem. O que ele está dizendo? A primeira afirmativa falou o seguinte, ó, x tem que ser maior do que menos 4. Maior ou igual. Muito cuidado com esse sinal de igualdade que está junto. Se é igualdade, então significa que o menos 4 pode ser parte dessa solução. Então você vai encher esse cara aqui de bolinha cheia. E ele falou que tem que ser maior do que menos 4. Bom, se ele é maior do que menos 4, então você vai fazer essa cobrinha aqui indefinidamente. Ele vai para o infinito, positivo, tá certo? Bom, mas só que a outra equação me diz o seguinte, o x tem que ser menor do que 3. Bom, então se é menor do que 3, veja que aqui eu não tenho sinal de igualdade. Então, aqui eu coloco uma bolinha vazia, olha só. Ou seja, o 3 não entra na brincadeira. E ele falou que vai para o infinito negativo, tá? Porque ele não deu o limite. Ele falou assim, ó, tem que ser menor do que 3. Acabou. Muito bem. Agora, você vai juntar essas duas retas. Ao você juntar essas duas retas, qual é a parte comum? Ou seja, qual é a parte que atende às duas equações ao mesmo tempo? Bom, então o menos 4 entra na jogada? Sim, ó, menos 4 pertence aqui em cima e também ele faz parte aqui da segunda inequação. Então menos 4, maravilha, beleza, ele vai fazer parte aqui. Agora veja essa outra extremidade aqui, o 3 faz parte? O 3 faz parte daqui, só que não faz parte da segunda inequação. Então quando não concorda com ambos, você não pode incluir como resposta. Então ele não vai fazer parte da resposta aqui. Então bolinha vazia no 3. Ele tem que ser menor do que 3. Qual é a parte comum entre os dois gráficos? É exatamente esse meio aqui. Então aqui entre o menos 4 e o 3. Só que o 3 não entra na jogada, tá? Por isso que a bolinha está vazia. Bom, uma resposta completa seria assim. Conjunto solução, abre a chave, x pertence ao conjunto dos números reais, tal que, ou de modo que, o x não está aqui entre menos 4 e 3, então você coloca o x aqui no meio, é um x qualquer aqui, só que ele tem que ser menor do que 3, então, ó, menor do que 3, a ponta menor fica sempre virada para o menor, menor do que 3. Mas só que ele tem que ser maior ou igual a quanto? Maior ou igual a menos 4. Tá? Então, ó, x tem que ser menor do que 3, menor ou igual. Bom, essa seria uma resposta completa dentro do conceito das inequações. Mas, como o exercício está pedindo que se usa apenas aquela notação de intervalos, o que é uma notação de intervalo? Vocês vão entender já. Percebe que aqui, ó, menos 4 e 3. O conjunto de solução pode ser dado da seguinte forma. A notação usando colchetes. Uma das notações é essa daqui, ó. Como o menos 4 está incluso, você vai copiar aqui o menos 4 com o colchete abraçando o menos 4. Ou seja, ele está dizendo que o menos 4 faz parte da solução. Então, por isso que ele está virado, está abraçando o menos 4. Ponto e vírgula. Eu sempre separo com ponto e vírgula, gente. Já vou explicar por quê, tá? E o 3? Bom, o 3 faz parte da resposta? Não, não faz parte. Então, o colchete vai ficar de costas para ele. Ele não está abraçando o 3. Por que ele não está abraçando? Porque o 3 não faz parte da resposta. Tá? Essa é uma notação usando apenas colchete. Uma outra notação que também o pessoal
utiliza é colchete e parênteses. Ele faz o seguinte, o colchete é quando faz parte e o parênteses é quando não faz parte. Então seria também dessa forma aqui, ó. Conjunto solução, o colchete continua, né, porque o menos 4 faz parte, e o 3, você ao invés de fazer colchete virado de costas, você faz parênteses, tá? Então, quando você vê uma resposta assim, subentende que o conjunto solução está no intervalo entre menos 4 e 3, sendo que o menos 4 faz parte da solução e o 3 não faz parte. E por que eu uso ponto e vírgula, gente? Sabe por quê? Porque, às vezes, uma das respostas pode ser um número decimal. Isso pode dar uma complicação danada. Imagina, vamos fazer um exemplo aqui do lado, só para você entender por que eu uso ponto e vírgula. Digamos que uma resposta fosse 4,3 e o outro fosse 3,5. Poderia acontecer isso. Imagina se eu colocasse tudo com vírgula. Olha só, conjunto solução igual a 4,3,3,5. Você já pensou para interpretar isso aqui? Como é que você ia saber? Então, por isso que é bom você separar os elementos com ponto e vírgula. Bom, vamos então fazer agora esse mesmo exercício pelo segundo método, que é o meu método preferido para esse tipo de situação. Tá? Bem, então vamos agora fazer o segundo método da questão A. Então, vamos lá. Bom, no que consiste esse segundo método aqui? Consiste em procurar deixar este x aqui sozinho aqui no meio. Mas como assim? É possível? É possível. Olha só, gente. E sem fazer nenhum truque, tá? Tudo tem uma lógica matemática. Por exemplo, quem está me atrapalhando aqui? O 5 e o menos 3 está me atrapalhando, correto? Bom, primeiro, como é que eu eliminaria o 5? Qual número seria interessante ter aqui para eu eliminar o 5? Não seria o menos 5? Então, olha só. Se eu colocar aqui o menos 5 eu elimino o 5. Só que, claro que na matemática você não pode usar de truque sim, sem mais, sem menos. O que você fizer aqui tem que fazer com todos eles, ou seja, se você acrescentar o menos 5 aqui e o menos 5 aqui, você não está alterando essa inequação, tá? Então, você vai fazer exatamente isso daqui. Bom, o que vai acontecer? Menos 5 menos 4 dá quanto? Dá menos 9. Menos 5 com mais 5 eu já cortei aqui, era esse meu objetivo. Sobrou quem? Sobrou menos 3x. Menor ou igual a 17 menos 5 vai dar quanto? Vai dar 12, positivo. Bem, agora quem está me atrapalhando não é o menos 3? Então, muito cuidado. Lembra que no método anterior, chegou uma hora lá que eu tinha que multiplicar por menos 1? E quando você multiplica por menos 1, inverte o sinal. Então, tome cuidado que tanto isso vale para multiplicação como para divisão. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou dividir, se eu dividir todo mundo por menos 3, concorda que o menos 3 com esse menos 3 vai cortar, vai ficar o x sozinho? Bom, então vamos fazer isso. Então, eu vou dividir todo mundo por menos 3. Bom, observe aqui, menos 9 dividido por menos 3, menos com menos vai dar mais. Isso vale tanto para a multiplicação como para a divisão. Então, vai dar quanto? Vai dar 3 aqui. Menos 3 com menos 3 corta, também vai dar x aqui. E 12 positivo dividido por 3 negativo vai dar menos 4. Agora, muito cuidado agora aqui na inversão dos sinais. Então, quando era menor, vai ficar maior. Esse aqui era menor ou igual, vai ficar maior ou igual. Ok? Bom, se você quiser inverter, você pode fazer também assim, olha. O x não é maior do que 4 e menor do que 3, então você pode colocar também dessa forma aqui, ó. Ele é menor do que 3, olha, estou lendo daqui para cá. X é menor do que 3, que por sua vez é maior ou igual a menos 4, tá certo? Então, com isso daqui, eu vou chegar na mesma resposta do exercício anterior, só que, na minha opinião, de uma forma bem mais simples. Então, como eu sei que o intervalo é de menos 4 a 3, você pode jogar, usando aqui a notação de intervalos, colchete aqui no menos 4 e 3 aqui, vou usar o parênteses, se for pela forma da notação utilizando parênteses. Ok? Bom, então, questão A resolvido pelos dois métodos. Vamos agora para a questão B de bola. Bem, olha só, questão B é uma equação do segundo grau. Bom, quando vocês se depararem com uma equação de segundo grau, procure deixar todos os elementos do lado esquerdo e deixar zero do lado direito. Então, vamos passar todo mundo para o lado esquerdo. O x ao quadrado já está do lado esquerdo, beleza. O 2x é positivo, vai passar para cá, vai ficar negativo. O mais 8 também é positivo, vai passar para cá, vai ficar negativo. Menor, mantenha esse sinal aqui. O do lado de cá, como eu passei todo mundo para lá, sobrou apenas o zero. Pronto.
essa é a formação que você tem que trabalhar. Agora, para você resolver esse tipo de inequação do segundo grau, vou fazer aqui um passo a passo para você se orientar. Primeiro, vamos fazer o gráfico dessa equação. Para você fazer o gráfico, é interessante que você saiba quem são as raízes dessa equação. Então você vai transformar essa inequação numa equação aqui provisória só para você achar as raízes. Como é a equação de segundo grau, tem duas raízes teoricamente. Bom, pessoal, quem sabe o Bhaskara resolve por Bhaskara. Isso aqui você vai chegar no resultado. Tenho também um outro truque que eu sempre ensino meus alunos a descobrirem as raízes sem utilizar Bhaskara. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser aprender, tá? Então, essas duas raízes aqui são 4 e menos 2. Bom, como o A é positivo, eu sempre brinco aqui com os alunos dizendo o seguinte: quando o A é positivo, tudo que é positivo é sorriso, de concavidade para cima. Se o A fosse negativo, o que é negativo é tristeza, então tristeza, tá? Então a parábola vai ser com a concavidade para baixo, como se fosse alguém triste. Ok? Bom, então eu já sei. A minha parábola, nesse caso aqui, vai ser uma parábola com esse formato de concavidade para cima. Vou mostrar aqui o gráfico, tá? Para vocês entenderem melhor. Bem, utilizando aqui o aplicativo do GeoGebra, eu fiz esse desenho aqui. Então, exatamente nesse ponto aqui, é o menos 2, que é uma das raízes, tá? Então, a raiz sempre é o ponto onde o gráfico corta o eixo X. Então, é o menos 2, o outro é o 4. Eu vou deixar aqui duas bolinhas vazias marcadas. Bom, por que bolinhas vazias? Olha só, a minha inequação está dizendo o seguinte, que essa equação do segundo grau tem que ser menor do que zero, não pode ser igual a zero. Se ela fosse menor ou igual, eu encheria essas bolinhas, ficaria bolinha cheia. Por quê? Tanto o menos 2 como o 4, se eu substituir aqui no x, vai dar zero. Como ele tem que ser menor do que zero, então o valor do x que zera a equação não pode entrar. Agora, outra coisa. Essa equação do segundo grau aqui, ela é representada nesse gráfico através dessa parábola aqui, tá? Então, essa parábola aqui representa essa equação aqui do segundo grau. Ele quer que seja negativo. Bom, você olhando o gráfico, quem divide positivo com negativo no gráfico é o eixo x. O que estiver acima do eixo x é positivo, o que estiver abaixo é negativo. Então, como ele quer que seja negativo, a parte negativa é exatamente isso daqui. Mas quem gera essa parte negativa são esses valores de x que estão no intervalo entre menos 2 e 4. Então, esse intervalo do x é o que atende o pedido dessa inequação, que ela seja menor do que zero. Você pode fazer um teste. Se você usar qualquer valor aqui dentro e substituir aqui, vai dar um número negativo. Só para você ter uma ideia, o zero, por exemplo, que é bem fácil, vai, o zero. Zero aqui, sobra aqui? Sobra menos 8. Menos 8 não é menor que zero? É, porque o zero vai estar exatamente aqui no menos 8. Olha só como o gráfico é perfeito. Então, a sua resposta será o seguinte: para que essa inequação seja negativa, os valores de x têm que estar entre menos 2 e 4. Então, se eu fosse fazer aquela resposta completa, ficaria assim: conjunto solução, abre a chave, x pertence ao conjunto dos números reais, tal que, de modo que o x tem que ser menor do que 4 e o x tem que ser maior do que menos 2 e fecha aqui a chave. Bom, isso se eu fosse fazer a resposta completa. Como o exercício pede apenas a resposta em notação de intervalos, então eu posso responder sim também. Ó. Se for utilizando apenas o colchete, vai ser aberto aqui, menos 2 e 4 também aberto, ou seja, vai ficar de costas para o 4. Ou quem quiser usar o sistema de parênteses também, é a mesma coisa que parênteses no menos 2, porque o menos 2 não está incluso, e parênteses no 4 também, porque o 4 também não está incluso na solução. Ok, gente? Entenderam? Tá? Vão anotando aí essas particularidades e as dúvidas que forem surgindo, anotem de cada questão e me enviem posteriormente. Vamos então agora para a questão C. Bem, pessoal, esse tipo de inequação, ela consiste em uma inequação do terceiro grau, perceberam? Porque eu tenho 3 raízes aqui. E se você multiplicar todos eles aqui, vai dar uma equação do tipo x ao cubo.
ou seja, uma equação do terceiro grau. Bom, como é que eu resolvo isso aqui? Esse tipo de questão talvez é a mais fácil de todas, tá? Para isso, é o seguinte, eu vou ter que identificar quem é que zera essa equação. Então, a primeira coisa que você vai fazer é transformá-lo numa equação. Como assim, professor? Bom, pega isso aqui e copie igual a zero, tá? Isso aqui é uma artimanha para você resolver essa equação. Então, é o seguinte, quais são os valores de x que pode zerar esse daqui? Então, observe que se o x valer zero, observe que aí tem que ser zero para todo mundo. Aqui vai ficar 0 menos 1, 0 mais 2. Aqui vai ficar menos 1 e aqui vai ficar 2, correto? 2 vezes menos 1 dá menos 2, mas menos 2 vezes 0 vai dar 0. Então, uma das raízes é o 0, com certeza. Qual é o outro? O outro, né, esse cara aqui, se eu zerar esse cara aqui dentro, concorda que 0 multiplicado por todos os outros não vai dar 0, não importa que valor que dê. Então vamos fazer de conta aqui, quem é que vai zerar essa equaçãozinha aqui dentro? Não é o 1. Se o x valer 1, ó, 1 menos 1 dá 0. Então vamos colocar 1 em todos os x aqui, ó. 1 aqui, 1 vezes 1 menos 1 vai dar 0, 1 mais 2 dá 3. 3 vezes 0 dá 0, 0 vezes 1 vai dar 0 também. Então o 1 é outra raiz. Agora vocês já sacaram, quem é a outra raiz? Só pode ser quem? Menos 2, né? Porque menos 2 mais 2 vai dar 0. Então, essa raiz, o menos 2 também é a outra raiz. Observa, ó, se o x valer menos 2, eu tenho que fazer menos 2 para todo mundo aqui, ó. Menos 2 aqui, menos 2 aqui, ó. Menos 2 menos 1 dá menos 3. Menos 3 vezes menos 2 vai dar mais 6. Mais 6 vezes 0 vai dar 0. Ou seja, esses três valores para o x vão zerar essa equação aqui. Bom, por que eu achei isso daqui? Agora sim, eu vou montar aqui um gráfico esquemático para vocês entenderem melhor. Então, calculadas as raízes, você vai colocar aqui cada membro que compõe essa inequação aqui. Então, no primeiro espaço, vou colocar o x, no segundo, vou colocar o x menos 1 e no terceiro, o x mais 2. Eu vou marcar aqui o 0 está por aqui, aqui vai ser o 1 e aqui é o menos 2, guardando mais ou menos as proporções, tá, gente? Então vamos iniciar aqui pelo x mais 2 para vocês entenderem melhor. Se eu começar aqui por essa expressãozinha x mais 2, quem é que zera essa expressão? Não é o menos 2? Ok, então menos 2 está aqui. Observe que qualquer valor que eu pegar à direita do menos 2, esse cara aqui vai ficar positivo, concorda? Por exemplo, menos 1 está por aqui assim, menos 1 mais 2 vai dar mais 1, vai dar positivo. Então, qualquer valor que eu pegar à direita do menos 2 vai dar positivo. Então, você marca aqui, positivo em todos os intervalos. À esquerda do menos 2 vai dar sempre negativo, tá? Por exemplo, menos 3. Menos 3 mais 2 vai dar menos 1, e assim por diante. Para essa expressão x menos 1, todo e qualquer valor à direita do 1 vai dar sempre positivo. Então, vou escrever aqui, ó, positivo, positivo, e qualquer valor à esquerda vai dar sempre negativo. Então, você vai marcar aqui negativo, infinitamente. Tá? Aí o zero. Bom, o zero é o próprio zero, né? Se eu colocar zero aqui, ele vai ficar aqui. Qualquer valor à direita do zero, ele vai ser positivo, claro. O x está sozinho. Então, qualquer valor que eu adotar à direita do zero vai ficar positivo mesmo. Agora, qualquer valor que eu pegar à esquerda do zero vai ficar negativo, não é? Porque eu não tenho nenhum valor pendurado no zero. Uma vez montada essa tabela, veja o grão final disso aqui. É a parte mais divertida dessa brincadeira aqui. Do menos 2 para a esquerda, você vai multiplicar os sinais. Ó. Menos aqui, vezes esse menos, vai dar mais. Mais vezes esse menos aqui, vai dar menos. Então, essa parte aqui é negativa. Aqui, menos vezes menos dá mais. Mais vezes mais vai dar mais aqui. Então, esse intervalo aqui é positivo. Agora, vou intervalo entre 0 e 1. Positivo e negativo vai dar negativo, multiplicação, né? Negativo vezes positivo vai dar negativo, então esse intervalo aqui vai dar negativo. À direita do 1, positivo vezes positivo vai dar positivo, com positivo vai dar positivo, então esse intervalo aqui. Pronto, esse é o resumo final. Agora você olha aqui no exercício, olha, ele quer que essa inequação seja positiva, então é importante isso aqui. Bom, onde é que ele é positivo? Exatamente nesse intervalo e nesse intervalo aqui. Como ele diz que é maior e não menor ou igual, ou seja, então o menos 2 não entra na brincadeira, o 0 também não entra na brincadeira,
e o 1 também não entra, ele sempre... Então, esse intervalo aqui, eu posso escrever dessa forma aqui, ó. Se eu for escrever de uma forma completa, vai ficar conjunto solução, x pertence ao conjunto dos números reais, tal que, ou de modo que, ou de maneira que, esse intervalo aqui, ó, então x tem que ser menor do que 0 e maior do que menos 2. Ou, agora aqui, olha, essa palavra que é importante, ou, qual que é o próximo intervalo? X maior do que 1. Ah, professor, mas não tem que escrever infinito? Bom, nesse caso não, porque quando eu disser que x pode ser maior que 1, eu estou afirmando que ele pode ser maior que 1 sem limite nenhum, tá? Então, simplesmente vai para o infinito, maior que 1. Então, de uma maneira completa, eu respondi assim: qual seria utilizando a notação de intervalos? Bom, para eu utilizar a notação de intervalos, eu vou usar ou só o colchete ou com aquele colchete de parênteses. Vamos utilizar só o colchete aqui. Então, conjunto de solução seria, como eu tenho dois intervalos, primeiro intervalo, os dois são abertos, né? Porque não pode incluir nem menos 2 nem 0. Então você vai fazer menos 2 aberto, 0 também aberto, não está incluso. Ou você pode escrever ou também aquele símbolo, como se fosse um U maiúsculo, de união. Ou, agora aqui, ó, aberto no 1 positivo e aberto também no mais infinito, ele vai para o mais infinito. Então simboliza assim, ó, aberto aqui também. Aliás, o infinito, como não tem limite, sempre vai ser aberto, tá? Ou para quem gosta de usar o parênteses em vez do colchete aberto, pode usar essa aqui, ó. Parênteses, porque ele não está incluindo 2, ponto e vírgula, 0, parênteses, ou, com esse símbolo aqui, parênteses no 1, parênteses no mais infinito, tá? Significa, então, parênteses é a mesma coisa que o colchete de costas, né? Colchete aberto, ok? Tudo bem? Então, com isso aqui, a gente fecha aqui, então, a questão C. Vamos agora para a questão D, que é sobre módulos. Vamos lá. Bom, então vamos agora para a questão D, que é uma inequação modular. Quando se trata de módulo, que é esse símbolo aqui com duas hastes paralelas, você tem que pensar em apenas duas hipóteses. Ou esse número aqui dentro é um número positivo ou é um número negativo. Então, se ele for positivo, eu nem troco de sinal. Ele vai manter esse sinal. Para quem não entender essa parte de sinal, eu vou deixar o link também sobre módulo, para vocês entenderem melhor o que é módulo, tá? Então, para quem não tem noção de módulo, vai ser difícil entender essa questão, a não ser que você assista o vídeo sobre módulo que eu fiz aqui. Porque é o seguinte, gente, como o x é um valor que eu não sei o valor dele, eu vou ter que considerar todas as hipóteses, né? Tanto ele pode ser um número maior do que 4, o que tornaria ele positivo, ou poderia ser um número menor do que 4, que aí vai dar um número negativo aqui dentro. Então, para eu resolver essa questão, eu tenho que considerar todas as possibilidades. Ou ele é positivo, ou seja, o x é maior do que 4, ou x menor do que 4. Então, para x maior do que 4, o módulo de menos 4, eu já sei que ele vai ficar positivo, concorda? Ora, se ele é positivo, então eu não preciso trocar de sinal aqui dentro. Então, vai ficar x menos 4 menor do que 3. Então, olha só, se eu supor que esse cara aqui é maior do que 4, ele é positivo. Quando eu tiro o símbolo do módulo, ele tem que aparecer positivo, concorda? Então, como eu sei que esse cara aqui é maior do que 4, eu não preciso dessa barrinha do módulo, tá? Agora, e se o x for menor do que 4? Então, ele vai dar negativo. Então, eu coloco aqui, ó, x menos 4 menor do que 0. Por exemplo, menos 5. Menos 5 é menor do que 4. Menos 4, não é isso? Então, menos 5 menos 4 dá menos 9. Menos 9 é negativo. Só que, quando eu tiro da barra de módulo, ele tem que aparecer positivo, então tem que multiplicar por menos 1. Então, por isso que eu tenho que multiplicar aqui, ó, todo mundo por menos 1, ou seja, ele vai ficar 4 positivo, né, porque menos 1, e mais x com menos 1 também dá menos x, então vai ficar menor do que 3. Tá? Então, eu tenho que considerar essas duas possibilidades. Ou ele é positivo ou ele é negativo. Bom, quando ele é positivo, o que vai acontecer? X menos 4 menor do que 3, passa o 4 para lá, então vai ficar x menor do que 7. Pronto, essa é uma afirmação que eu obtive aqui quando o x é maior do que 4.
E quando x é menor que 4, vai ficar assim, ó. 4 menos x é menor do que 3. Passando o 4 para lá, vai ficar menos x menor do que 3. Está aqui, o 4 fica negativo. Ou seja, então, menos x menor do que menos 1. 3 menos 4 dá menos 1. Bom, como x deu negativo, eu multiplico todo mundo por menos 1. Isso aqui vai ficar positivo. E aqui 1 também fica positivo, só que vai ter inversão de sinais, porque eu multipliquei por menos 1. Então, nesse caso aqui, eu descobri outra verdade. Agora eu faço aquela brincadeirinha do gráfico, para vocês entenderem melhor. Bom, eu vou considerar aqui quais são os números envolvidos. O 7, considerar o 7 aqui. Ficou meio desproporcional, mas tudo bem, tá? Só para a gente ter uma referência aqui. E o 0 aqui como referência. Então, o 1 está aqui, o 7 está aqui. A primeira afirmativa diz que o x tem que ser menor do que 7. Então, só menor não pode ser igual. Então, bolinha vazia aqui no 7, ele vai para o infinito, menos infinito. Tá certo? A segunda afirmativa diz que x tem que ser maior do que 1. Só maior, não maior ou igual. Então, bolinha vazia vai ficar para o infinito. Ora, se você juntar os dois gráficos, qual é a parte comum? A parte comum vai ser exatamente entre 1 e o 7, concorda? Só que nenhum dos dois entra na brincadeira. Ou seja, resposta completa seria conjunto solução, x pertence ao conjunto dos reais, tal que... Aí eu coloco aqui, ó, o x está aqui no meio, não é isso? Então, x é menor do que 7 e maior do que 1. Bom, vamos utilizar aqui notação de intervalo, como que é? Então, conjunto solução, notação de intervalo, utilizando apenas colchetes, ficaria os dois colchetes abertos, 1 e 7. Ou quem preferir pode utilizar o parênteses também, seria parênteses 1, 7, parênteses aqui, ou seja, parênteses significa que não estou incluindo nenhum 7. Ok? Então, exercício D concluído. Vamos para a nossa última questão. Bem, então nossa última questão, a questão E, para variar, é um pouquinho mais complicado do que os demais. Vamos lá. Bom, pessoal, se fosse uma equação, seria muito fácil, bastava passar isso aqui para cá multiplicando e tudo bem, passava o x para cá, mas como é uma inequação e tem outro agravante aqui. Como é uma fração, você tem que impor uma condição, aquela condição de existência. Toda vez que você tiver uma fração e o denominador tiver uma incógnita, como nesse caso é o x, você tem que pensar assim, o denominador não pode ser zero. Qual o valor que o x não pode ter que zeraria esse cara aqui? Menos 1, não é isso? Porque o x valendo menos 1 com mais 1 vai dar zero. Então, uma condição de existência é de que o x seja diferente de menos 1. Isso aqui, gente, é importantíssimo. Porque se no final do exercício, uma das respostas, ou a resposta der menos 1, você tem que desconsiderar, ok? Bom, então agora é o seguinte, como que eu faço quando acontece isso? Como é uma inequação e como eu tenho duas raízes, é uma equação de segundo grau. E toda equação de segundo grau ou de terceiro grau sempre procure deixar zero do lado aqui da desigualdade. Então, vamos passar 1 para cá, para o lado esquerdo, vai ficar 2x menos 3 sobre x mais 1 menos 1, né? Porque o 1 vai estar passando para o lado de cá. E aqui eu deixei zero, porque passei todo mundo para o lado de lá. Bom, agora vou achar o mínimo, tá? Mínimo múltiplo comum vai ficar qual? Seria o próprio x mais 1. Então aqui vai ser x mais 1. Eu nem preciso fazer aqui, ó, x mais 1, porque depois o zero vai dividir por qualquer número que tiver aqui, então vai dar sempre zero aqui. Então eu vou dispensar o denominador aqui nesse caso. X mais 1 dividido por x mais 1 dá 1. 1 vezes o numerador vai dar o próprio numerador, que é o 2x menos 3. Menos, olha só, x mais 1 dividido por 1, que teria aqui embaixo, vai dar x mais 1. X mais 1 vezes 1 vai dar x mais 1. Só que aqui, olha, eu tenho que colocar entre parênteses aqui para não confundir. Tá? Então, isso aqui dividido por 1 dá isso, vezes isso, menor ou igual a zero. Muito bem. Agora eu faço só uma regrinha de sinais aqui, né? Passando, então vai ficar 2x menos 3, menos com mais dá menos, menos x, menos com mais também dá menos 1, sobre x mais 1 menor ou igual a zero. Bom,
2x com menos x vai dar quanto? Vai dar x, né? Então vai ficar x menos 3 com menos 1 vai dar menos 4. Então x menos 4 sobre x mais 1 menor ou igual a zero. Bom, chegou aqui, gente, é o mesmo, lembra desse exercício C, que eu tinha multiplicação de 3 termos aqui? Aqui eu tenho, em vez de multiplicação, divisão de 2 termos. Mas o jeito de fazer é idêntico, tá? Então, vamos montar aqui aquele gráfico. Ao montar esse gráfico aqui, você identifica quem é a raiz desse numerador, ou seja, qual é o valor de x que zera essa expressão aqui? É o 4, não é isso? Então, uma das raízes é o 4. Quem é que zera essa expressão de baixo? É o menos 1. Então, o 4 e o menos 1 são as raízes. Mas, lembrando, o x não pode valer menos 1, porque senão ia zerar o denominador. Então, vamos considerar esse camarada aqui como menos 1 e esse aqui como 4. Tá. Então, a primeira expressão aqui, ó, na expressão que x menos 4, e aqui o x mais 1. Bom, se o x for maior do que 4, esse camarada vai ficar positivo, concorda? Tá? Então, essa parte aqui será positiva para essa equaçãozinha aqui. Qualquer valor que eu pegar à esquerda do 4, por exemplo, 3. 3 menos 4 vai dar menos 1, ou seja, vai ficar negativo. Então, qualquer valor que eu adotar abaixo do 4 vai ficar negativo, essa expressão aqui. E aqui no x mais 1, quem é que zera esse cara? É o menos 1. Então, todo valor à direita, maior do que menos 1, esse camarada vai ficar positivo. Então, vai ficar positivo aqui, eternamente positivo aqui. Qualquer valor que pegar à esquerda do menos 1 vai dar negativo. Agora, eu vou fazer aquela multiplicação. Ó. Do menos 1 para trás, menos vezes menos vai dar mais. Mas, professor, por que multiplicação não é divisão? Sim. Só que, na regra de sinais, tanto faz para divisão ou multiplicação, é a mesma coisa, tá? Menos vezes mais vai dar menos. Então, nesse intervalo de menos até 4, vai ficar negativo. Do 4 para diante também vai ficar tudo positivo, porque positivo vezes positivo vai dar. Agora, observe, ele quer que seja igual a zero. Bom, se ele quer que seja igual a zero, o 4 pode entrar, bolinha cheia. O menos 1 entraria se ele tivesse no numerador. Como ele está no denominador, mesmo que ele fale tem que ser igual a zero, eu não posso pegar o menos 1. Já deixa uma bolinha vazia. Então, por isso que eu não posso pegar o menos 1. Se fosse multiplicação de x menos 4 com x mais 1, beleza, daria certo, não tinha problema nenhum. Muito bem, então agora sim, agora encerrei o exercício. Então, a minha resposta completa seria conjunto solução, x pertence ao conjunto dos reais, tal que o x tem que ser menor ou igual a 4 ou maior do que menos 1. Ou, utilizando a notação de intervalos, conjunto solução, usando só colchetes. Colchete aberto no menos 1 e fechado no 4. Ou também tem o conjunto solução, parênteses, né? Parênteses menos 1, porque o menos 1 no parênteses implica que ele não pertence, e colchete no 4, porque o colchete significa que ele pertence ao intervalo. Beleza, gente? Entendido? Bom, uma aula um pouco longa, mas eu acho que bastante esclarecedor aí para quem estava com dúvida aí sobre inequações. Se ainda restou alguma dúvida, me escrevam aí nos comentários ou me mande inbox que eu vou estar atendendo com o maior prazer. Por hoje é só, eu deixo aqui o meu abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula, gente. Tchau!